Fala, torcida que canta e vibra. Estou aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal neste domingo desse pós-jogo do Verdão, após vencer o Corinthians lá na Neoquímica Arena pelo placar de 1-0, gol de Flaco Lopes. Estou trazendo esse pós-jogo aí com a análise dos comentaristas dessa excelente vitória do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Wilson falando que o Flaco Lopes prepara, mas também faz, né? E clássico, cansamos de ver, vocês como jogadores, nós como jornalistas, né, Rizek? De você aproveitar a oportunidade. Ainda mais um clássico disputado, como é um Palmeiras e Corinthians, como foi esse. O Palmeiras aproveitou a oportunidade e está aí. À espera de John Arias e comemorando uma vitória no clássico. Em tese, o jogo não valia nada na classificação. Em tese, mas é um Corinthians e Palmeiras. Abel foi expulso, o Corinthians perdeu um pênalti, Andreas ficou cavando ali a marca do pênalti para dificultar a cobrança. Flaco, depois do gol, incendiou o estádio, né? Deu uma voadora, mandou a torcida corintiana ficar quieta, deu uma voadora na bandeirinha. Corinthians e Palmeiras. Seu Carlos Ribeiro, boa noite, hein? Bem-vindo. Boa noite, Dena. Sempre um prazer estar com vocês, Abel, Felipe. Cara, fim de semana agitado, né? De definição dos estaduais, fim de semana... Para mim, que sou de São Paulo, por exemplo, com dobradinha do Palmeiras, porque o Palmeiras ganha a Supercopa Feminina em cima do Corinthians. E hoje, por mais que o jogo não valesse nada em termos de tabela, porque os dois vão se classificar, que os dois sejam muito fortes, o Corinthians já levantou taça, eu acho que tem um significado para o Palmeiras importante para a continuidade do campeonato. E principalmente da temporada. Pelo que foi o ano passado, pela exigência da torcida de ganhar um clássico contra o maior rival, por o Corinthians ter conquistado 2 taças e uma delas em cima do Palmeiras, era a hora de uma resposta. E aí nós estamos falando só de resultado, porque com bola rolando, eu acho que o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Só que o futebol é eficiência. E o Palmeiras, quando teve a única oportunidade, guardou e saiu com os 3 pontos. Teve um momento também que o Abel tirou o Vitor Roque não curtiu muito, né? Ele pareceu sair, a gente não pode falar com certeza o que passava na mente dele. Mas ele pareceu sair meio contrariado do jogo hoje. Mas né? eu achei ele tecnicamente bem abaixo do que ele vinha fazendo já, do que ele já fez com a camisa do Palmeiras. Alguns gestos técnicos dele, assim, bem abaixo do que a gente conhece já do Vitor Roque. A gente sabe que a característica dele, eu até falei aqui, tentando fazer ali uma analogia em relação ao comportamento dos 2 atacantes do Corinthians com os 2 atacantes do Palmeiras, ele precisa ter campo, né? E algumas oportunidades, por uma falta de domínio de bola, ele acabou não aproveitando o espaço. Porque se ele já no primeiro momento ele domina bem, ele consegue executar o que ele sabe fazer de melhor, que é ter essa velocidade. Ele sai do jogo justamente um pouquinho depois de uma jogada parecida com essa que eu estou falando. Ele tenta dominar a bola, acaba errando, tenta fazer um drible, acaba perdendo. Provavelmente o Abel deve ter pensado, cara, eu acho que é momento de tirar. Então eu acho que hoje, especificamente, ele não jogou o clássico da forma que ele já vinha jogando em outros jogos. Porque ele arrasta, né? Ele é um jogador que tem muita potência, fisicamente ele é muito forte. Ele acredita em todas as bolas. No terço final, às vezes ele sai atrás e atropela os zagueiros. Quando ele não está tão bem na parte física, na parte de potência, quando não tem tantas oportunidades, acaba que, tecnicamente, ele não é como, por exemplo, é o Flaco Lopes, que não tem essa potência física toda, mas é muito mais dotado tecnicamente falando. Exato. Então, assim, por isso que eles se completam, sem dúvida alguma. Agora, eu acho que na saída dele, eu acho que mais com que o Abel, assim, ele acho que ele estava... a fisionomia dele, o que me pareceu era uma meia risada para a torcida do Corinthians. É normal, quando o Palmeiras vai jogar ali, qualquer time que vai jogar ali, é um ambiente totalmente hostil. A torcida do Corinthians é uma das melhores torcidas, se não a melhor torcida que existe no Brasil. Então, jogando em casa, o Corinthians é muito forte, a torcida está sempre, o estádio é sempre cheio. Então, principalmente quando é o Palmeiras. Então, quando você sai do gramado e a torcida está ali te xingando, eu achei que foi assim, uma risadinha meio de deboche, sabe? Não com o Abel. Penso que foi uma risada mais de deboche para o torcedor corintiano que estava ali xingando. E hoje era um dia de exibir as taças recentes, né? Uma delas, inclusive, conquistada em cima do Palmeiras. John Arias, que é anunciado pelo Palmeiras agora oficialmente, joga onde nesse time do Abel? No lugar de quem? Bom, nós conversamos sobre isso, né? Aqui em off. Eu, de fato, se sou o treinador, coloco no lugar do Maurício. O que fez hoje, coloco no lugar do Maurício. Seria ele. Pro lado de cá o menino, o Alan. Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu faria isso.
E com o Paulinho ainda para entrar no time. Aí só cabem 11. Exato. E tem que ter gente também para lá atrás. Você vê como os elencos estão sendo montados assim de Flamengo e Palmeiras de um jeito. Você não pensa mais em 11, você pensa em 14, 15. Difícil escalar os 11 do Palmeiras quando o Paulinho, Evangelista, Marlon chegou. Pode vir mais gente ainda. E É partindo, difícil, cara. e partindo do princípio da competição interna, né? Quando você aumenta essa competição interna dentro do elenco, fica mais complicado para o treinador, porque se você tem, vamos imaginar que a gente tem para a próxima rodada, por exemplo, o Paulinho. O Paulinho está à disposição. O Abel já vai começar a pensar de que forma que eu vou montar desse meio de campo para frente. Porque o Andréas, por exemplo, ele não dá para ele sair. Que para mim é um jogador que é fundamental nessa construção de jogo. Eu, humildemente, acho que o Arias, por exemplo, jogando como um armador, como um 10, eu acho que ele perde um pouco do que ele pode entregar mais para o time. Quando ele joga pelos lados do campo, fala, Rizek. Não, aqui já chegaram os melhores momentos. A gente está falando do Arias aqui, mas assim, eu acho que ele rende muito mais quando ele joga pelos lados do campo, direito ou esquerdo. Você colocar, ou até como um segundo atacante, às vezes do lado do Vitor Roque, do Flaco, mas assim, pensando na qualidade do elenco, o Palmeiras passa a ser um time muito mais competitivo com a chegada dele. Em cima dos melhores momentos, o Caio falou, ou o Felipe, não lembro agora, de que o Corinthians foi melhor, né? O Caio opinou que o Corinthians jogou melhor. O Palmeiras faz o gol quando o Corinthians estava melhor, né? O Corinthians estava jogando melhor, bola cruzada na área, passando ali em frente ao Carlos Miguel, que foi vaiado pelo torcedor, e de repente o Palmeiras lá na reta final consegue fazer o gol. Mas esse é o Palmeiras, né? É o Palmeiras, assim, cascudo, que sabe sofrer. Jogada do Você achou pênalti, Felipe? Bom, é aquilo, né? Porque já aconteceu. Eu escutei, inclusive, na transição o Veloso falando o que tinha acontecido no jogo entre São Paulo e Palmeiras, que um pênalti a favor do Palmeiras, o Rafael socou alguém do Palmeiras. Assim, se sou árbitro, eu não apito pênalti desse. Se eu sou árbitro, eu não apito, nem para um nem para outro. Mas eu tampouco, se eu sou o VAR, eu chamo. Sabe? Então, se o juiz ali apitou, acabou. Tá tudo certo. Eu não vejo como pênalti. Para não ficar em cima do muro, não daria pênalti. Eu também não achei pênalti, Rizek. O Carlos Miguel, ele sai para dar um soco, erra o soco na bola, né? E aí também ele não dá um soco na cabeça, mas acho que o antebraço dele, assim, toca no Gustavo Henrique, né? Eu acho um contato normal ali dentro da área. Eu não vejo como faltoso. Eu não daria o pênalti. Sinceramente, eu não daria também. Também não daria, não. Aí o Memphis escorregou, bateu fora. Mas alguém aqui daria pênalti? Daria pênalti, Caio? Não. Denilson? Também não. Lá, logo no momento a gente falou que não foi pênalti. Mas, Dena, voltando a dizer, Sim. O Abel tinha dado entrevista depois do jogo contra o Novo Horizontino, que eles tomaram aquele amasso, e falou assim, o Palmeiras sem competir não ganha de ninguém. Então o Palmeiras não pode, de repente, não foi tão bem tecnicamente como se espera de um grande time como é o Palmeiras, mas competiu. Ganhou o jogo de hoje porque competiu, do início ao fim. Aliás, faz um tempo, Felipe, que o Palmeiras tecnicamente tem Esse é o problema. deixado a desejar, né? Desde o fim do ano passado. E a torcida tem pego no pé. A torcida tem cobrado muito isso. Mas essa também é uma vitória até pro torcedor do Palmeiras, que já estava precisando de uma vitória como essa, sabe? Principalmente depois do que aconteceu ano passado. Eu acho que o Abel sai fortalecido por voltar a vencer o Corinthians, fora de casa, depois do Corinthians ganhar, fazer um jogo tão importante, se impor da forma que se impôs contra o Flamengo na final da Supercopa. Então é uma vitória importante para o cenário geral do Palmeiras, digo meu. O Hugo falha nesse gol. A bola desvia, né, cara? Acho difícil essa bola, né? Ele desvia no Gabriel Paulista. A bola desvia, Não falha cara. não, né? Porque ele espalma praticamente pro meio da área ali, né? Mas a bola Se você desvia, for ver né? a câmera aproximada dele, ele tá com a mão embaixo e no desvio ele é obrigado a levantar e aí Mudar ele o gesto, A né? bola desvia, O cara. campo é do muito desvio. rápido. Né? O goleiro de seleção que falhou hoje foi o Alisson no jogo do Liverpool. Mas o De repente, Hugo... uma tentativa de recuperação, né? Na defesa, você tá falando, né, Caio? Não, Olha lá, porque a bola ele desvia, rebate cara, é pro Flaco, difícil, cara. Mas o desvio acho que dá Desvia. pra... Todo mundo fala tirar um que pouco da nunca é bom o responsabilidade. goleiro rebater por meio da área, mas ali ele não tinha outra alternativa. Agora você né? vê, o Palmeiras tinha perdido um contra-ataque Tinha, um né? pouco antes com o Luigi, né? Cara a cara, o Mateuzinho consegue se recuperar. O Mateuzinho faz a bobagem e corrige a bobagem. Era meio que o ensaio do gol, né? Que o gol também é no contra-ataque, né? Meio que o ensaio do gol. Agora, desde a reta final do ano passado do Brasileiro, que o comentário é que o Palmeiras tá faltando repertório ofensivo, tá devendo, muita ligação direta.
Eu fiz o jogo do Brasileirão da segunda rodada, do Palmeiras contra o Vitória. Ali o Palmeiras fez o que o torcedor espera e o que eu acho que esse elenco tem potencial para fazer. É isso aí. Ele venceu, ele convenceu, ele teve jogo pelos lados, ele teve jogo de aproximação, ele teve infiltração. Foi 5 e assim, sobrando em campo. Andreas Pereira jogando muito. Andreas gastando a bola. Agora, hoje era um jogo diferente. Por todo o histórico do ano passado, por toda a rivalidade que existe. E aí, é muito mais do que o rendimento, você tem que analisar a vitória. Acho que o Palmeiras sai muito forte desse clássico, justamente por ter dado um basta nesse confronto direto contra o Corinthians, onde o Corinthians foi superior ano passado. E acho que o Corinthians tem que se agarrar não ao resultado, mas ao rendimento. O Corinthians fez um bom jogo. Para mim, por exemplo, o Carlos Miguel foi o melhor jogador em campo. Se não fosse por ele, o Corinthians teve o pênalti, o goleiro do Palmeiras fez 2 ou 3 grandes defesas. Se não fosse por ele, talvez nesse momento o Palmeiras já estivesse atrás do placar. Vou acrescentar mais um jogo que eu achei que o Palmeiras jogou bem contra o São Paulo no Clássico. Também. Jogou em Barueri. Jogou bem, mostrou bom futebol, teve... Principalmente no segundo tempo, né? Concorda? Principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, o São Paulo até poderia ter virado o jogo, mas o segundo tempo o Palmeiras foi assim, amplamente superior. A gente exalta muito quando, nesse início de temporada, quando o time não consegue performar, fazer uma comparação com o Flamengo, por exemplo, que ficou 4 jogos sem vencer, a gente fala muito do começo da temporada e a questão física. Quando um time performa, como o Palmeiras fez contra o Vitória, que eu vi o jogo, assisti o jogo e foi o melhor jogo do Palmeiras até agora, o jogo do São Paulo, a gente também tem que elogiar, né? Porque essa adaptação de começo de temporada, questão física, técnica, tática e tudo mais, entendimento do jogador, quando a gente vê o Palmeiras jogando bem, a gente tem que elogiar. Assim como foi o Corinthians, apesar do resultado. Jogando em casa, o Corinthians vem de um jogo, de um título, jogando bem, entendeu, né, a forma de jogar contra o Flamengo, porque durante a semana a gente falou lá no fechamento, lá no campo, acho que a gente estava de acordo os 3 lá, né, Felipe, de que o Corinthians tinha tirado o Flamengo da zona de conforto, né? Exato. E depois, durante a semana, um vídeo dentro do vestiário do Dorival falando sobre isso, né? A gente tinha que tirar o Flamengo da zona de conforto, então eles entenderam como jogar contra o Flamengo e hoje contra o Palmeiras, apesar do resultado, o Corinthians também jogou bem. Mas sabe o que eu acho? Assim, eu cresci escutando isso assim, dentro dos vestiários. Eu sei que vocês também. Clássico não se joga, clássico se ganha. E um clássico como esse, nós temos que exaltar realmente a vitória do Palmeiras. Por tudo que envolve. Por tudo que envolve o clássico, o que aconteceu nos últimos clássicos, o que aconteceu no ano passado. Por isso essa vitória tem que ser muito comemorada pelo torcedor do Palmeiras, pelo elenco do Palmeiras. Voltar a vencer o Corinthians em Itaquera, numa fase que o Corinthians tem vivido, a fase tão boa que o Corinthians tem vivido, realmente clássico. Hoje o torcedor tem que falar isso. Não é técnico, nem é nada. Hoje foi o que eles se doaram dentro de campo, que eles correram dentro de campo, que eles batalharam, lutaram dentro de campo e levaram a vitória para casa. Então, assim, clássico, hoje mais do que nunca, clássico não se joga, clássico se vence. Odé, se você me permite, primeiro, a questão do Vitor Roque. Eu não sei se ele foi irônico no sorriso ou se ele estava incomodado com a substituição, mas seja qual for o jogador, quando você não rende aquilo que você... E todos nós passamos por um dia ruim, e acho que hoje ele teve uma atuação um pouquinho abaixo. Cara, o que eu espero do treinador é que ele busque alternativas. E eu acho que, assim, Flamengo e Palmeiras têm pelo menos 2 jogadores por posição. E acho que o Flamengo com mais abundância ainda. Acho que o elenco do Flamengo é o melhor do país e o melhor da América do Sul. Mas eles encontraram uma maneira de ser protagonistas em todas as competições, justamente por ter um elenco muito farto. Agora, se você pegar os 11 titulares, você tem pelo menos 7 times que jogam de igual para igual. O Corinthians joga de igual para igual, o São Paulo joga de igual para igual, o Fluminense e o Botafogo jogam de igual para igual. Você tem um Atlético Mineiro e um Cruzeiro que jogam de igual para igual. Você tem um Grêmio que está se reestruturando e que acho que também, quando você compete 11 contra 11, pode acontecer qualquer coisa. Quando você fala de Copa do Brasil, de Libertadores, de mata-mata, eu acho que a gente pode ter qualquer tipo de resultado. A questão é, quando o São Paulo, Palmeiras, o Corinthians, esses times que eu citei, perdem 1 ou 2 jogadores, aí a reposição não é a mesma altura. Diferente de Flamengo e Palmeiras, que aí você não perde rendimento quando você perde 2 ou 3 jogadores. Ou até para mudar uma situação de jogo, Palmeiras e Flamengo mudam e o time melhora. Os outros têm uma quedazinha. Então eu acho que assim, a gente vai ter um ano muito legal, porque os times se armaram. E quando você pega o time titular, você tem pelo menos 8 ou 9 times aqui no Brasil que podem fazer jogo grande contra qualquer adversário. Perfil de contratação, né? Contei essa semana no Seleção, o Palmeiras, ao final do ano passado, fez uma análise de que o elenco do Palmeiras sentiu a competição com o Flamengo na reta final.
Análise do clube, diagnóstico do clube. A juventude, faltou atleta mais cascudo, o Flamengo sentiu menos. O Flamengo, na visão do Palmeiras, tinha jogadores mais cascudos e isso fez a diferença na reta final. Por isso o Palmeiras foi atrás de jogadores mais prontos nesse ano, mais assim, vencedores. Então o Marlon, John Arias... Excelente contratação. Né? Tentando o Nino para a zaga, não sei se vai conseguir, não sei se o Felipe sabe, mas foi o diagnóstico, né? Trazer jogadores mais prontos, mais cascudos, mais vencedores para competir com a experiência do elenco do Flamengo. Você concorda com esse diagnóstico? Concordo, e mesmo assim o Palmeiras fez uma temporada à altura, se eu não me engano, 76 pontos no Campeonato Brasileiro. 76 pontos fez o Palmeiras. É a maior pontuação de um segundo colocado nessa era dos pontos corridos. E mesmo com essas, de repente, carências, né, Rizek, o Palmeiras conseguiu fazer uma grande temporada. Que no finalzinho do Campeonato Brasileiro, aí o Palmeiras caiu de produção e aí entra essa questão da experiência dos jogadores. O Marlon, para mim, é um dos melhores jogadores da posição jogando no futebol brasileiro. Você vê a liderança que ele já exerce no Palmeiras. Ele acabou de chegar no Palmeiras. Ele já exerce uma liderança no meio de campo do Palmeiras que é nítido para quem acompanha os jogos do Palmeiras. O John Arias, a gente pode até falar que não dá para ele voltar e falar assim, vai se readaptar ao futebol brasileiro, né? Porque foi 5 meses, 5, 6 meses, nem isso. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, então ele já volta, eu acho que nem com esse comentário, né? De ter que se readaptar, diferentemente de Paquetá. 7, 8 anos fora do país, volta e tem um processo de adaptação. Mas o John Arias tem o mesmo perfil de liderança e de entendimento de jogo, que aí é o que eu tenho reparado e que está me chamando a atenção. Né? O Marlon é um cara que tem a experiência, tem a técnica e tem a leitura do momento do jogo. Que em vários momentos isso acaba fazendo a diferença. Fez no Botafogo e com a chegada do Arias isso também vai ficar mais aflorado na equipe do Palmeiras. O Palmeiras, Felipe sabe até mais do que todos nós aqui, né? Esse Palmeiras do Abel Ferreira, sempre marcado nas conquistas por uma força coletiva muito grande. Mas, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2024, se eu não estiver enganado, que foi o que o Palmeiras ultrapassa o Botafogo na reta final. O bicampeonato, Além da força coletiva, teve um cara que foi decisivo, que isso é importante em todos os times. Esse não era cascudo de idade, mas a gente está vendo agora no Lyon como ele é cascudo. O Endrick. Então, eu penso que, por exemplo, quando ele vai buscar o John Arias, ele está buscando isso. Por exemplo, o Flamengo. O Arrascaeta no ano passado foi o cara. Sempre tem um ou dois, né? No coletivo, sempre um ou dois, realmente. E vão se sobressair, né? Com certeza. E essa busca, por exemplo, pelo John Arias, é isso mesmo. Eu acho que o Palmeiras olha para o lado, vê o Flamengo do jeito que está. O Botafogo, como foi 2 anos atrás. Se eu não investir mais... né? Perdeu, por exemplo, o Estevão agora há pouco. O segundo Endrick poderia ser o Estevão. Chegou a ser um pouco, mas foi embora muito cedo. Então tem que ter aquela joia, aquele cara que vai, né, brilhar em cima ou junto ao coletivo muito forte do Palmeiras. Só para ilustrar o que você falou, eu acho que também tem a ver com o perfil de contratação. O Palmeiras gastou muito ano passado, mas trouxe jogadores, bons jogadores, mas sem tanto protagonismo. Não trouxe nenhum craque. Acho que o Andreas tem potencial para ser esse cara. Acho que o Andreas joga muito, é aquele meio-campista diferente. E aí houve, pelo fato dos últimos 6 anos conquistando o primeiro ano sem título do Abel, uma cobrança da torcida em relação à diretoria como perfil de contratação. Na hora que você busca um Arias, na hora que você tenta um Nino, aí você entendeu o recado e aí você está trazendo caras que não vão precisar de adaptação, como o Dena falou. São caras vencedores, são caras que jogam muita bola, com passagem por seleção colombiana, brasileira. E aí sim, acho que o torcedor olha e fala, opa, chegou um cara para resolver meu problema. Agora a gente pode olhar de igual para igual com o maior elenco do país, que é o Flamengo. Vai ganhar ou não vai ganhar é do jogo, mas pelo menos o nível, o perfil de contratação, acho que era isso que o torcedor estava esperando.